Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no seu canal Verdades Pentecostais. Bênção de Deus, estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, da nossa EBD desse primeiro trimestre, que é o verdadeiro pentecostalismo. O que é realmente ser pentecostal? O que é crer no Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais? Lamentavelmente, muitas igrejas neopentecostal por aí têm feito muita coisa em nome da fé pentecostal que não tem nada a ver com o pentecostalismo genuíno e bíblico. E é a fim de tentar desfazer isso e esclarecer o que realmente é ser pentecostal, que a Assembleia de Deus lançou aí em primeiro trimestre desse ano essa revista O Verdadeiro Pentecostalismo. Já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, já falamos sobre a ação do Espírito Santo no plano da redenção e hoje vamos tecer um comentário sobre o batismo no Espírito Santo. O texto áureo está em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 5, que diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós recebereis o batismo no Espírito Santo, não muito depois destes dias. A verdade prática diz: ser batizado no Espírito Santo é uma bênção perfeitamente distinta da conversão. E nós da Assembleia de Deus, esta é uma verdade totalmente embasada nas Escrituras. O texto em classe, eu não vou ler para nós não tomarmos muito tempo, mas está em Atos, capítulo de número 2, versículo 1 a 13. Eu quero recitar aqui, parafraseando o texto, do versículo 1 ao 4, para nós termos uma noção. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando veio do céu um som, como de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. E caiu sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e falava em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4, parafraseando aí o texto. Na introdução, o nosso comentarista diz assim: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectual do comportamento cristão. Bom, muita gente fala contra a fé pentecostal, contra crer no Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, porque eles levantam a seguinte tese: ora, para os pentecostais, ser batizado no Espírito Santo é falar outros idiomas que ninguém entende, idiomas que ninguém conhece. E isto não é racional, isto não é lógico. E a Bíblia diz que a fé é racional, a Bíblia diz que o culto deve ser prestado de forma racional. Lógico, se o culto tem que ser prestado de forma racional, e para os pentecostais ser batizado no Espírito é falar em línguas ininteligíveis, então os pentecostais estão errados, os pentecostais são loucos, porque eles prestam a Deus um culto irracional. Contudo, basear-se em Romanos 12, primeiro, para fazer tal afirmação, é um completo descontrole exegético e hermenêutico. Porque quando Paulo escreve Romanos 12, Paulo escreve dizendo assim: rogo-vos, amados, que entregueis as vossas vidas como um sacrifício vivo, os vossos corpos como um sacrifício vivo. Veja que coisa contraditória. A vida como um sacrifício vivo, se é sacrifício, como é que vai ser vivo? Ele está falando do corpo, alma e espírito, das vontades, dos desejos do homem, entregar a sua vida, a sua vontade, o seu querer a Deus, a Cristo, para que você não viva mais, mas Cristo viva em você e através de você. É isso que Paulo está dizendo. Rogo-vos, irmãos, que entregueis as vossas vidas, os vossos corpos, como um sacrifício vivo a Deus, ao contrário do que era feito no Antigo Testamento, um cordeiro sem consciência que era sacrificado pelo povo. No Novo Testamento, na dispensação do Espírito Santo, agora eu e você somos o sacrifício vivo entregue no altar de Deus, e preste a Deus um culto racional. O que é o culto racional? O culto racional não fala de formalismo litúrgico de culto. O culto racional não fala de formalismo incrédulo doutrinário. Não. Quando o texto fala de prestar um culto racional a Deus,
O texto está falando ali de ter a consciência de que a sua vida é um culto. É necessário que você entenda que desde o momento em que você acorda até o momento que você vai dormir e dormindo, você está prestando um culto a Deus. Um culto no mundo espiritual, suas atitudes, aquilo que você vê, que você ouve, que você fala, tudo isto é um culto para o mundo espiritual. E muito cuidado para você com suas ações no seu dia a dia não estar prestando culto a demônios. É sobre isto que Paulo está falando. O mundo espiritual existe paralelo ao mundo físico. Neste momento, enquanto eu estou aqui fazendo esta aula, esse estudo, existe no mundo espiritual demônios tentando atrapalhar esse estudo, como existe também anjos do Senhor ao nosso derredor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando. Aí onde você está, há anjos guardando você nesse exato momento. O mundo espiritual existe paralelo ao mundo físico. Neste momento eu estou prestando um culto a Deus. Nesse momento a pessoa que está fumando a maconha está prestando um culto ao diabo. A nossa vida é um culto. É necessário termos essa consciência. É disso que Paulo está falando em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição é o que é batismo no Espírito Santo. Contudo, antes de chegar até lá, eu quero pôr aqui alguns tópicos extras para melhor compreensão do que é batismo no Espírito Santo. Primeiro, é necessário entender que o batismo no Espírito Santo é uma promessa feita desde o tempo do profetismo de Israel. Não é uma coisa inventada pelo cristianismo, não é uma coisa inventada pelo apóstolo Paulo, como alguns pensam. Não é uma coisa inventada pelos crentes após a reforma protestante, de forma nenhuma. A promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne é antiga. E nós vamos ver isso agora, Isaías, capítulo de número 44, versículo de número 3. Vejamos o que a Bíblia Sagrada nos mostra aqui, já na época do profetismo de Israel, muitos anos antes do próprio Messias vir. Versículo 3 do capítulo 44 de Isaías: porque derramarei água sobre sedento e rios sobre terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ainda falando sobre o Espírito Santo como uma promessa no Antigo Testamento, Joel capítulo 2, versículo 28, o texto sagrado diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os novos terão visões e os velhos terão sonhos. Esse é o texto que Pedro se baseia em Atos 2, a partir do 16, para explicar para aquela multidão o que era aquilo que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes. Ainda falando sobre o batismo como uma promessa, Mateus capítulo 3, versículo 11, tratando sobre a pregação de João, vai dizer, vai resistir a pregação de João dizendo: olha, na verdade eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas virá um após de mim, que é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno nem de levar as suas alparcas. Desatar é como está lá em João, tá? Aqui em Mateus está de levar as suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Cristo faz a promessa do derramamento do Espírito Santo. Está registrado em 3 lugares na Bíblia. Primeiro, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 49. A Bíblia Sagrada diz: eis que vos faço a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando lemos em Atos, capítulo de número 1, versículo 5, que foi o texto áureo da nossa lição, Jesus está dizendo: olha, na verdade vocês foram batizados com água, mas eu vos digo que recebereis o batismo no Espírito Santo, não muito depois desses dias. E no versículo 8, ele ressalta a promessa. Veja como que Cristo demonstrou interesse, como que Cristo enfatizou e defendeu o derramamento do Espírito Santo. Cristo disse assim: olha, e recebereis a virtude do Espírito, ou o dom de Deus, e então ser-me-eis por testemunha, tanto na Galiléia, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É necessário o revestimento do poder para que a igreja possa fazer a obra missionária. Isto é Cristo quem está falando. Então veja, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa confirmada pelos profetas, confirmada pelo próprio Cristo, tá bom? Então, depois disso, eu quero deixar alguns pontos importantes aqui para você. Antes de chegarmos no primeiro tópico da lição, eu entendo que é muito importante nós entendermos isso.
Um dos textos que eu citei para você, Mateus capítulo 3, versículo 11 e também o 12, eu citei só o 11, fala sobre o batismo no Espírito e com fogo, e o batismo em água de João para arrependimento de pecado. Existem alguns teólogos, né, de linha mais reformada, alguns deles defendem que João ali está falando de 3 batismos. O batismo na água para arrependimento de pecado, o batismo no Espírito Santo, revestimento do poder de Deus, e o mergulho no corpo de Cristo, vamos falar melhor sobre isso mais à frente. E terceiro, o fogo como sendo fogo de juízo, de condenação, mostrando que Cristo também lança no inferno. Porém, é necessário entendermos que para interpretar a Bíblia é necessário exegese. Exegese, um termo que vem do grego, que significa extrair, retirar, tirar de dentro para fora. O que é o processo de exegese? Apesar de parecer muito com hermenêutica, é muito diferente. É muito diferente. Parece-se, mas é diferente. Alguns seminários dão exegese como um assunto da hermenêutica, enquanto que outros dão exegese como uma matéria à parte. Eu prefiro a exegese como uma matéria à parte, porque sendo ela uma matéria à parte, você vai aprender melhor, de forma mais detalhada, o que é exegese, o que é hermenêutica, de uma forma mais detalhada para você entender melhor. O que é exegese? É eu entender o que o texto é no seu literal. Eu pegar um texto e buscar uma interpretação literal do texto. O que realmente o texto está falando naquele dia, naquela época, naquele momento, para aquele povo, que aquele texto significa para o escritor. Enquanto que a hermenêutica é a interpretação e contextualização daquela verdade literal de 3.000 anos atrás, aplicada aos nossos dias. Entendeu? Nós vamos fazer agora este processo aqui. Primeiro de tudo, vamos começar pelo primeiro batismo. O João começa dizendo, eu vos batizo para arrependimento de pecado. O que é isso? Veja bem, segundo os estudiosos, João fazia parte de um grupo religioso da época de Jesus, chamado de essênios, os essênios. Estes essênios, eles tinham como costume, como o culto, um ritual de purificação, que era feito 3 vezes ao dia antes das suas rezas. Eles mergulhavam em um tanque na sua sala de reuniões, antes das suas rezas, 3 vezes ao dia. João fazia parte deste grupo e também praticava isso, segundo os estudiosos. Porém, João é convocado, é chamado para preparar o caminho do Messias, para anunciar, para pregar. E ele vai para o deserto da cidade de Curã, na extrema Galileia, na Baixa Galileia, aonde ele ali, no final do Rio Jordão, onde o Rio Jordão vai ali, um pouco antes do Mar Morto ali, na Baixa Galileia, João está lá na região de Curã, pregando sobre o Messias, falando sobre a promessa de um Messias que viria para livrar Israel do cativeiro. Porém, eles não entenderam que não era um cativeiro físico de Roma, mas era um cativeiro pior, era um cativeiro espiritual que o povo de Israel vivia. Eles não compreenderam, mas essa é a mensagem de João. E João estava ali pregando o arrependimento de pecados, e ele trouxe esse costume da religião que ele fazia parte, dos essênios, que era o costume da purificação através do mergulho, da imersão, que o nome batismo, né, traduzido para nós como batismo, é baptizo em grego. O dicionário Wycliffe está aqui em cima de mim, ele dá mais de 7 traduções, significados para a palavra batismo, que é baptizo em grego, ou baptismos em grego. Quando nós vamos procurar entender, nós vamos ver que batismo quer dizer mergulhar, é submergir, é mergulhar. Então, João está ali e João traz isso, porém, não repetindo o que era feito pelos essênios, que faziam isso 3 vezes ao dia antes da reza, como os árabes, até o dia de hoje, os árabes têm 5 rezas no dia. E antes dessas 5 rezas, eles têm que lavar os pés, as mãos, as orelhas, o olho, o nariz e a boca. É ato de purificação dos árabes, um ato de purificação que os árabes fazem 5 vezes ao dia antes de orar. Então João vem e João traz esse costume, porém João não faz isso sempre, 3 vezes ao dia, João faz uma única vez.
como confissão dos pecados. Dentro do calendário judaico, os pecados eram confessados e perdoados todo dia 10 do mês 10, uma vez por ano, né? Todo dia 10 do mês 10, que era o dia da festa da expiação, onde o sumo sacerdote entrava, matava um cordeiro e pedia perdão pelo pecado de todo o povo. Era o dia de purificação dos judeus. João traz isso fora de tempo, fora de época, mostrando que o reino de Deus não está limitado às leis, mostrando que há uma dispensação nova que está para se iniciar, mergulhando aquelas pessoas nas águas batismais e fazendo com que elas busquem ali um preparo, uma renovação, para então elas estarem preparadas para receber o Messias que havia sido prometido para salvar o mundo. Esse é o primeiro batismo, é o batismo em água. Aí o texto prossegue. Vem um após mim, mais poderoso do que eu não sou digno de levar suas sandálias, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Na nossa Bíblia. E alguns entendem que esse fogo está separado, que esse fogo é juízo, que esse fogo é condenação. Porém, aqueles que assim pensam não têm base, não têm recurso exegético. Porque o ponto principal da exegese é buscar o texto no seu original. Entender o texto na linguagem original. Quando você pega o interlinear do Novo Testamento, né, que é claro, é no grego, quando você pega um interlinear grego, um dicionário grego, e você vai buscar, tentar traduzir esta fala de João, você vai ver que João está dizendo assim, ele vos batizará com Espírito Santo e em fogo. Sendo o fogo aqui, com o Espírito Santo e em fogo, pela ordem da gramática grega, trata-se de uma coisa só. Sendo uma sinônimo da outra. O fogo é símbolo da essência. A essência é a substância, perdão, melhor dizendo, a substância usada para identificar o batismo. Percebeu? Consegue entender isso? É como se ele dissesse assim, olha, ele vos batizará com o Espírito Santo e em água, ou seja, no dia que o Espírito Santo for manifesto, vai surgir um símbolo, algo simbólico, uma chuva, um orvalho, alguma coisa como água, para identificar, para simbolizar que é o Espírito Santo. É como quando Jesus foi batizado e o Espírito veio em forma corpórea de pomba, como que uma pomba, o Espírito repousou sobre Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus vai batizar com o Espírito Santo como fogo. Por que como fogo? Porque o fogo purifica. Porque o fogo pule. Quando nós vamos ler 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo de número 7, nós vamos ver Pedro dizendo, porque é necessário passar por um pouco de provação, sabendo que a prova da vossa fé é mais importante do que o ouro, que é provado no fogo e perece. Então veja, o fogo era usado para polir os metais, para polir, para tirar a sujeira, para tirar a crosta ruim dos metais raros, para que eles ficassem purificados e se tirasse a essência, o melhor, o ouro puro. Primeiro tinha que passar pelo fogo para separar o que presta do que não presta. Então, no batismo com o Espírito Santo nos ajuda como um fogo, nos purificando, nos santificando, nos ajudando, nos auxiliando no processo de santificação. Logo, não se trata de juízo, mas se trata de uma forma, de uma das essências, como que o Espírito Santo viria. Isto é confirmado em Atos 2, línguas repartidas como que de fogo, confirmando a palavra que João disse. O Espírito Santo veio como que em fogo, tá bom? Então, para a gente poder entender melhor, vamos voltar, processo exegético e hermenêutica. Mateus, capítulo 3, versículo 12 agora. Vamos entender na essência o texto. Vamos entender na essência o texto. Versículo 12. Em sua mão tem a pá. Vamos começar com a exegese. Em sua mão tem a pá. Exegeticamente, o que é a pá? Você já viu alguém batendo feijão? Você já viu? Eu sou da Bahia, sou nordestino, eu já vi batendo feijão. Colhe-se o feijão ali, pega um pedaço de pau, que normalmente na ponta dele, ou quem nós chamamos também de uma palmatória, ou uma colher de pau grande, na ponta dele tem um formato como que de uma pá quadrado, e bate ali no feijão para separar a semente da casca, da palha, que nada serve. Então, a pá que o texto está falando aqui não é a pá que a gente usa hoje para pegar terra, para pegar areia, para bater uma massa de cimento. Não é isso. A pá aqui se refere a uma ferramenta, uma madeira usada na mão, que os agricultores usavam para bater o trigo, para separar a palha do trigo, tá bom? Por enquanto estamos na exegese. Na exegese é isso daí.
e limpará a sua eira. A eira é a região ali da plantação, onde o plantio era guardado, onde o plantio estava, que se recolhia ali o trigo, levava para um lugar de tratamento chamado eira, e ali era feito esta separação. Separará o trigo da palha, vai pegar o trigo, vai pôr no celeiro, o lugar para guardar, o celeiro, para guardar as sementes. Vai pegar a palha e vai levar para um lugar distante para poder queimar a palha. O que nós fazemos agora é exegese. Nós extraímos a verdade literal do texto, sem botar enfeite, sem dar nenhum significado espiritual, sem buscar nenhuma aplicação para os nossos dias. Entendemos o texto como ele é nos dias em que ele foi escrito, na linguagem daquele que escreveu. Isso é exegese. Agora vamos para a hermenêutica. Leonardo, como que eu interpreto esse texto da hermenêutica? Na hermenêutica, a pá é o evangelho. O que é que faz separação entre o mundo e o povo de Deus? O evangelho. O evangelho é a pá, é a mensagem da salvação. Para o que crê, é a mensagem da condenação. Para o que não crê, a Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo de número 16, o que é que a Bíblia Sagrada nos ensina? Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. Veja, a mesma mensagem, a mesma pregação que salva, é a mesma mensagem, a mesma pregação, que aquele que rejeitar será condenado por ela. Então esta é a pá. A pá, nos nossos dias, simboliza o evangelho. A eira simboliza a igreja, onde será separado, onde é diferenciado ali aquele que presta do que não presta, a igreja do Senhor. O trigo são o povo de Deus, os escolhidos, aqueles que passaram pela peneira de Jeová, aqueles que passaram pela moinha de Deus, aqueles que foram provados e foram aprovados espiritualmente, e na vinda do Senhor Jesus, para arrebatar a sua igreja, serão guardados no celeiro. Então, a palha, os que rejeitaram a mensagem do evangelho, os que não quiseram fazer diferença, os que até foram para a eira, para a igreja, até tiveram na eira, até tiveram na igreja, até cantaram, até pregaram, mas quando a mensagem do evangelho, quando a pá do confronto, quando a pá da santidade, quando o evangelho genuíno de purificação, de arrependimento, bateu neles, eles eram palha, não era trigo, eles saíram, eles não aguentaram, não permaneceram, foi encontrado em falta a vida deles perante Deus. Então esta palha vai ser lançada no fogo. Aí sim é o fogo do juízo. Então está explicado exegeticamente e hermeneuticamente. O fogo do versículo 11 é o fogo purificador do Espírito Santo. E o fogo do versículo 12, esse sim, é o fogo da condenação, onde a palha, o que não recebe a mensagem do Evangelho, o que não crê na mensagem do Evangelho, o que não obedece a mensagem do Evangelho, será lançado. Tendo entendido os batismos, tendo entendido essa questão do fogo, vamos voltar aqui para a nossa lição. E agora sim, nós vamos aqui para o primeiro tópico da nossa lição. O que é batismo no Espírito Santo? Primeiro, o fenômeno do Pentecoste, o fenômeno pentecostal, né? Do dia de Pentecoste, que desceu ali o vento, o sopro, o venente impetuoso, que foi o cumprimento da promessa, dando revestimento de poder à igreja. Primeiro, você tem que entender isso. O batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder de Deus para a igreja. Veja bem, são duas bênçãos completamente distintas uma da outra. A conversão, porque alguns de teologia mais tradicional defendem em seu credo, em sua fé, que o Espírito Santo que o batismo no Espírito Santo é aceitar Jesus. Aceitou Jesus, confessou Jesus como seu Salvador, você já é batizado com o Espírito Santo. Isto tem seu fundo de verdade para nós pentecostais, mas não é toda a verdade. Ele tem o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. A Bíblia diz em Éfeso, capítulo 1, a partir do versículo 13, e após ouvirdes a palavra da verdade e do evangelho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então veja, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, é como a santidade. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu recebo automaticamente o Espírito Santo, eu recebo o selo do Espírito Santo, eu passo a ser propriedade de Deus quando eu aceito Jesus, é como a santidade. A santidade é dividida em
três partes. Primeiro, santidade posicional. Quando eu me converto, meu pecado é lançado no mar do esquecimento, em linguagem figurada, o sangue de Jesus me lava, eu sou completamente santo. Naquele momento, santidade posicional. Aí depois vem a santidade real, que é a lavagem dos pés. É a santificação no dia a dia, com o passar do tempo, eu continuar mantendo essa vida de santidade. Eu entender que Jesus limpou minha vida, me deu um monte de papel em branco, uma caneta, para escrever uma nova história e eu me manter nesta santidade. É a santidade real. E por fim, quando eu receber um corpo glorificado, eu vou chegar ao estado de varão perfeito, que é a santidade plena, que é também chamado de glorificação. A mesma coisa é a presença do Espírito Santo em nós. Quando eu aceito Jesus, eu sou selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim. Porém, está faltando a mim um revestimento de poder. Veja que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então vamos lá. O que não é batismo com o Espírito Santo vai ficar mais claro. O que não é batismo com o Espírito Santo? Primeiro, batismo com o Espírito Santo não é a regeneração. O novo nascimento não é batismo com o Espírito Santo. Quando você lê João, capítulo 3, versículo 3 a 5, você vai ver que o Espírito Santo efetua em nós a regeneração. Você aceita Jesus, o Espírito Santo te ajuda a se santificar, a nascer de novo, mas isso não é o batismo no Espírito Santo. É apenas uma regeneração que vem com a presença do Espírito Santo, sim, mas o batismo, o revestimento de poder, a capacitação de poder, não. Segundo, batismo com o Espírito Santo não é perdão de pecados. Veja que em Atos 2, no versículo 38, Atos 2, versículo 38, Paulo está pregando, Pedro está pregando, melhor dizendo, e Pedro diz assim, olha, arrependei-vos e buscai o dom do Espírito Santo. Então, arrependa-se, busque o perdão de Deus. Depois que você se arrepender e buscar o perdão dos pecados, aí você vai buscar a bênção do batismo no Espírito Santo. Uma coisa é o perdão dos pecados, outra coisa é batismo no Espírito Santo. Veja, o batismo no Espírito Santo não é regeneração, batismo com o Espírito Santo também não é regeneração e também não é perdão de pecados. Outra coisa que é necessário entender, quando algumas pessoas falam contra o batismo no Espírito Santo, vai dizer, mas em Efésios, capítulo de número 4, versículo 5, a Bíblia diz que há um só batismo. Sim, amado, há um só batismo. Mas de qual tipo de batismo Paulo se refere? Outro detalhe, está pegando um texto isolado sem ler a Bíblia toda. Só leu esse texto, esqueceu de ler Hebreus 6, versículo 2, onde em Hebreus 6, 2, Paulo diz assim, ou melhor, o escritor aos Hebreus diz assim, e a doutrina dos batismos. Como é que é isso? Vamos ler para ficar melhor? Efésios. Primeiro vamos ler em Efésios, tá bom? Vamos ler Efésios 4, 5. Para a gente tentar esmiuçar isso aqui, entender como é que é isso. Tem que ter uma explicação. Efésios 4, 5 diz assim, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas vamos para Hebreus 6, 2 e vamos tentar ver como é que é isso aqui. A Bíblia está se contradizendo. O escritor de Hebreus está falando contra o escritor de Éfeso. E da doutrina dos batismos, olha que coisa, vou ler do 1 para ficar melhor. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então veja, Paulo está falando de doutrina dos batismos. Então não há um só batismo. Há o batismo na água, é o mergulho no corpo de Cristo. Você começa a fazer parte da igreja de Deus através da confissão pública de que você aceita Jesus e do batismo nas águas. Você então está confessando e fazendo parte do corpo, fazendo parte da igreja, está sendo mergulhado no corpo de Cristo. É o batismo para o arrependimento do pecado. E há o outro batismo, que é o batismo no Espírito Santo. Quando Paulo está dizendo que há um só batismo ali, ele está se referindo ao batismo na água. Só pode se batizar na água uma vez. E é claro também, quando você lê a Bíblia, você vai ver que só há um batismo no Espírito Santo. Não tem como eu me batizar no Espírito Santo duas vezes. Só há um batismo no Espírito Santo. Então, há um só batismo na água para arrependimento. Há um só batismo no Espírito Santo. Tá bom? É sobre isso que Paulo está falando. Então, não há só um batismo. Há dois batismos.
no corpo de Cristo, através da água, e no Espírito Santo, tá bom? Uma coisa é distinta da outra. Vamos ler aqui o que o nosso comentarista diz agora sobre um conceito teológico de batismo no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isto significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Então, mais uma vez, novamente, retornando, frisando aqui de novo, o que é batismo no Espírito Santo? Um revestimento de poder do alto, uma autoridade para se pregar com mais autoridade, para se operar milagres, para poder desenvolver melhor a mensagem do Evangelho com poder, com autoridade do Espírito. No Espírito, como Paulo disse a Timóteo, vós recebestes espírito de ousadia, não de covardia. Esse é o batismo no Espírito Santo, essa ousadia, essa intrepidez do Espírito, essa força do Espírito que levou Sansão a rasgar um leão no meio como se fosse um cabrito. O poder do Espírito Santo em nós, que foi derramado primeiro em Atos 2, é isso, essa força no mundo espiritual para destronar Satanás e seus demônios com mais eficácia, com mais eficiência, com mais autoridade. Síntese do tópico 1. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Portanto, não quer dizer que quem não fala em língua não vai para o céu. Mentira do diabo, teólogo maluco, se alguém lhe afirmou isso daí. Tá bom? Teólogo cabeça oca. Na verdade, batismo no Espírito Santo é um paliativo, é uma bênção a mais, é uma vitória a mais. O crente deve buscar, essa promessa é para todos. É necessário que todos os crentes orem, busquem, chorem, gemam, pedindo batismo no Espírito Santo. É muito importante para a igreja o batismo no Espírito Santo. Porém, aquele que não fala em língua tem o Espírito Santo, é salvo, vai para o céu. Se estiver vivendo a vida santa, o Espírito Santo estiver nele. Porque o Espírito Santo é que é a garantia da nossa salvação, não falar em línguas, tá bom? Então vamos lá. Segundo tópico, o propósito do batismo no Espírito. Primeiro, finalidade. Qual a finalidade? É um poder do alto. Qual a finalidade? Primeiro, poder para uma vida santa e eficaz. Segundo, a pureza ou santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Olha, lembra que eu falei com você que o fogo simbolizava o Espírito Santo como agente de purificação, como o ouro que é purificado no fogo? Então, esse é ser batizado no Espírito Santo. Segundo, terceiro, o revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios de Espírito. Quarto, a proclamação ou o testemunho de Cristo. É um poder, uma autoridade para a proclamação ou testemunho de Cristo. Tanto que a igreja só pôde sair para pregar o Evangelho depois que o Espírito foi derramado na ordem do próprio Jesus em Atos 1:8. Então, segundo ponto aqui, a capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que batismo significa mergulho, é submergir, imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. Dessa forma, ser batizado no Espírito Santo é ser mergulhado no poder de Deus, é um mergulho profundo no relacionamento com Deus, é um relacionamento com Deus mais aprofundado para receber revelação dos mistérios de Deus. Efésios 3:5, parafraseando o texto, diz que o Espírito Santo nos revela as coisas de Deus. Depois, o poder para testemunhar de Jesus, já foi dito, Atos 1:8. Profetizar, Atos 11:28. Realizar milagres, Romanos 15:19. É uma necessidade real e atual. Terceiro ponto do segundo tópico. É uma necessidade real e atual. Vejamos o que diz o nosso comentarista. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Então é isso que é batismo no Espírito Santo, é poder para ter uma eficácia maior para pregar o Evangelho aos pecadores. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas, na Bíblia Sagrada não há, no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais
de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero. Veja, primeiro Pedro pregando lá, como já foi citado aqui, no capítulo 2, versículo 38, ele diz para aquela multidão: arrependei-vos, confesse o seu pecado, se arrependa, e aí busca o dom do Espírito Santo. Então, primeiro, arrependimento sincero. Segundo, fé na promessa. É uma promessa, tem que ter fé. Jesus fez a promessa e os discípulos se reuniram, tiveram fé e ficaram orando, esperando o cumprimento da promessa. Terceiro, é necessária oração. Eles tinham 10 dias orando. Tem que orar muito para ser batizado no Espírito Santo. Crente que não ora, não vai ser batizado no Espírito Santo. Vai ficar vivendo uma vida que tem o Espírito Santo, mas não é batizado no Espírito Santo. É muita oração. Requer uma vida de renúncia, de oração, de busca para ser batizado no Espírito Santo. E quarto ponto aqui, que o nosso comentarista cita, paciência. Por que paciência? Porque os discípulos ficaram ali. Começou, segundo os historiadores, começou com 500 homens. 500 pessoas ali no cenáculo orando, pedindo a promessa. E aí foi passando os dias e não viu se cumprindo. Quando chegou no 10º dia, que foi o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, só tinha 120 pessoas ali. De 500, só 120 tinha lá, que perseverou orando para receber o batismo no Espírito Santo. Então persevere em oração, para que na hora de Deus, Deus derrame o batismo no Espírito Santo na sua vida. Bom, a síntese desse segundo tópico é o propósito central do batismo no Espírito, é a capacitação espiritual para o serviço divino. Terceiro tópico, para a gente começar a encerrar, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Tá bom? Eu já falei com você que todo crente recebe o Espírito Santo. Aceitou Jesus, recebe o Espírito Santo. Eu até citei o texto, né? Mas não li, agora eu quero ler com você. Eu não li ele lá, já com esse propósito, para nós lermos agora. Romanos 5,5, vejamos o que diz aqui a palavra do Eterno, a mensagem do bom mestre. Romanos 5,5, o apóstolo Paulo escreveu assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, todo aquele que aceita Jesus é selado com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, agindo nele para a salvação, tá bom? Aí o primeiro ponto aqui é as outras línguas. Bom, algumas pessoas discordam que a evidência do batismo no Espírito Santo seja falar em línguas. Eu já discuti isso com algumas pessoas, inclusive eu já criei nisso. Eu já criei que não era necessário apenas falar em línguas para ser batizado no Espírito Santo. Acreditava que a manifestação de qualquer um dos dons espirituais era o batismo no Espírito Santo. Contudo, a gente vai perceber aqui o porquê. Era necessário que fosse derramado uma evidência, algo claro, para que não ficasse dúvida nem nos discípulos que receberam o batismo, nem nas pessoas ao redor, de que aquilo que estava acontecendo era algo novo, era o início da dispensação do Espírito Santo. Então precisava que uma manifestação acontecesse para marcar, para deixar claro, é o início de uma nova era, é o início de uma nova dispensação. Portanto, alguns dizem assim, por que uma pessoa que tem dom de cura, eu não posso dizer que é batizada no Espírito Santo, a pessoa tem dom de cura? Porque não é evidência do batismo no Espírito Santo? Porque antes do Espírito Santo ser derramado já acontecia a cura. Cura acontece no nome de Jesus. Os discípulos realizaram cura e expulsaram demônios no ministério de Jesus. Jesus enviou os 70 e eles voltaram dizendo, os demônios nos obedecem, as enfermidades são curadas em teu nome, Senhor Jesus. Então, não serve como evidência porque eles já faziam. Alguém vai dizer, a pessoa que tem o dom da palavra, a pessoa tem o Espírito Santo. Não, tem o Espírito Santo, tem, mas não recebeu o batismo. Por que não recebeu o batismo? Porque o dom da palavra não serve como evidência, pois a Bíblia vai dizer no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 45, aos discípulos de Emaús, que Jesus abriu o entendimento deles. Então, quando o Espírito viesse, o entendimento da palavra não se viria como evidência, porque Jesus já havia aberto o entendimento deles. Outros dizem assim, zelo pelas almas, amor pelas almas. Também não serve, pois a Bíblia diz em João 4,2 que os discípulos de Jesus e Jesus já ganhavam alma e batizavam pessoas. Então não serviria para evidenciar o batismo do Espírito Santo.
Portanto, dentre os 9 dons que estão manifestos em 1 Coríntios capítulo 12, o que maior serviria para evidenciar um ato fenomenal, um ato diferente? As línguas estranhas. Tem algum outro dom? Dom do amor, dom de discernimento de espírito, dom da fé, dom da pregação, são coisas mais internas, e o que não é dom interno, o que são dom de proclamação, é interpretar a língua, pregar e falar em língua. Para interpretar a língua tem que ter língua estranha. Para interpretar tem que ter língua estranha. Então, interpretar é um dom que eu recebo sem precisar ser batizado no Espírito Santo, sem a evidência de língua estranha, porque é um dom que é para interpretar a língua. É necessário que haja língua para que haja um intérprete. Então não serve como evidência do batismo no Espírito Santo. Pregar não serve porque eles já pregavam antes do Espírito Santo. Eles já tinham entendimento da palavra antes do Espírito Santo. Então, entre os dons vocálicos, os dons de proclamação, os dons visíveis que servia para evidenciar o batismo no Espírito Santo, só tinha o de falar em línguas, irmão. É muito simples. Só tinha o de falar em línguas. E tanto que quando você lê Atos, vamos lá, batismo no Espírito Santo em Atos. Atos 2, falar em línguas. Paulo foi batizado com o Espírito Santo pela oração de Ananias, e a Bíblia não diz que ele falou em língua, diz que ele foi batizado com o Espírito Santo, mas não diz que ele falou em línguas. Contudo, em 1 Coríntios 14, Paulo diz que falava em línguas. Então, se ele foi batizado, logo ele falou em línguas, só que a Bíblia Sagrada não registrou que Paulo foi batizado e falou em línguas. Outro batismo na casa de Cornélio, Atos 10 a partir do 44, mais necessariamente 46, eles foram, o Espírito estava pregando, eles se arrependeram, o Espírito Santo desceu sobre eles, eles falaram em línguas. Então veja, falaram em línguas. Outra coisa, Atos 8, lá em Samaria, os apóstolos estão ministrando o batismo no Espírito Santo, e Simão, o ex-feiticeiro, quando vê as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pede aos apóstolos o mesmo poder. Qual era o sinal que aconteceu ali para que ele pedisse? Qual operação podia acontecer ali, maravilhosa, para que ele visse e desejasse? Falar em língua, entre os dons, seria o de falar em línguas. Outra vez, Atos capítulo 19, um avivamento em Éfeso. Qual foi o sinal do batismo no Espírito Santo ali? Falar em línguas. Toda vez que a Bíblia resiste a batismo no Espírito Santo, a evidência é falar em línguas. Aí agora entra uma outra discussão. Entra. Em Atos 2, o que aconteceu, que a chama de xelolalia. O que é xelolalia? É falar outros idiomas. É falar em idiomas conhecidos. Xelolalia. Em Atos 2, o que aconteceu não foi glossolalia, que é falar mistérios. O que aconteceu foi xelolalia, que é falar outros idiomas. Por quê? Porque era um feriado em Israel, o dia de Pentecostes, uma grande festa. E ali estavam os judeus e convertidos ao judaísmo de todas as partes, de toda a região, que falavam todos os idiomas. E então Deus, através do Espírito Santo, aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho a todas aquelas pessoas. Derramou o dom de xelolalia. Uma pessoa, para você não dizer que é conversa de assembleano, o pastor Rodrigo Silva, arqueólogo, um teólogo muitíssimo respeitado, em uma palestra, está disponível aí no YouTube, ele fala que teve essa experiência de xelolalia dentro do avião. Ele foi pregar o evangelho para uma pessoa, eu me lembro bem, um muçulmano, e aquela pessoa sabia falar inglês. Ele nunca foi numa faculdade, ele nunca falou inglês na vida dele, ele nunca tinha aprendido a falar inglês. Mas naquele avião, naquela hora, manifestou-se nele o dom de xelolalia, e ele falou inglês e falou em árabe com aquele muçulmano sobre o evangelho. Experiência de um adventista, não é de um assembleano. Experiência de um adventista. É o que acontece em Atos 2, xelolalia. Porém, nas outras vezes, nas outros batismos com o Espírito Santo, e como Paulo vai falar em 1 Coríntios 14, é glossolalia. É uma língua que não é a língua dos anjos, tá? Algumas pessoas confundem línguas estranhas com língua dos anjos. Não é língua dos anjos. Porque se fosse língua dos anjos, o diabo entende porque o diabo é um anjo.
Tá bom? Então não é língua dos anjos. A língua que o anjo fala não tem nada a ver com língua estranha, porque Paulo disse que quem fala em línguas fala somente a Deus. Edifica-se a si mesmo e fala somente a Deus. Diabo não entende língua estranha. Anjo, Gabriel, Miguel não entende língua estranha. Eu já fui em culto em que a pessoa se manifestou e o irmão foi falando em língua estranha para mandar o diabo sair. Isso é heresia, isso é mentira. Tá bom? Isso aí não existe. Demônio não entende língua estranha. Isso é baboseira. Demônio não entende língua estranha. Só quem entende língua estranha é Deus. Tá bom? Quando falamos em línguas estranhas, falamos a Deus, tá bom? Deus triniuno. Falamos a Deus. Anjo, demônio, ninguém entende língua estranha. Então, isso é glossolalia. Serve para a nossa edificação e é essencial para a oração. E eu convido você a ler Atos capítulo 14. Leia Atos capítulo 14. Ele é muito aprofundado dentro dessa questão do dom de línguas, a diferença, o devido uso do dom de línguas. A gente vai para igrejas aí, vê um bocado de gente rodando e falando em línguas ao mesmo tempo, quando Paulo disse, ó, quando alguém falar em línguas, o resto da igreja se cala e procura ver se tem um intérprete. Se tiver um intérprete, amém. Se não tiver intérprete, fale baixo. Se você for falar em línguas na igreja e é para sua edificação, não tem intérprete, fale para você mesmo. Se você não entende o que você está falando e não há intérprete, fale para você mesmo. Fale baixo, fale em seu interior. Não fique gritando na igreja em línguas se não há quem interprete, porque pode trazer confusão até para os visitantes. E as coisas de Deus é com ordem e com decência. Então, leia Atos capítulo 14, ou melhor, 1 Coríntios 14, leia, você vai aprender muito sobre o devido uso das línguas estranhas e como ele funciona, tá bom? Então, vamos lá. Já entendeu o que é glossolalia e xelolalia? Entendeu? Então, vamos embora. As outras línguas, já falamos, a função das línguas estranhas. Elas sinalizam a presença do Espírito Santo. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal, à edificação pessoal. Último ponto da nossa lição, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Bom, veja bem, como eu falei no último vídeo, no vídeo passado, nós somos continualistas, não cessacionalistas. Os cessacionalistas são a linha teológica que defende que os dons espirituais só se manifestaram até a morte do último apóstolo, que foi João. Depois de João, não tem mais dons espirituais. Isso não tem base bíblica nenhuma. Não tem base bíblica nenhuma isso, tá bom? Pelo contrário, Atos 2, 38, 39 diz, e esta promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar, vós, vossos filhos, gerações futuras, todos quantos o Senhor chamar, a mim e a você, que estamos na graça, a mim e a você que estamos em Jesus. Então, os dons espirituais, o batismo do Espírito Santo é para todos, em todas as épocas, em todos os tempos. Enquanto Jesus não voltar, os dons espirituais estão aqui para nós buscarmos viver a manifestação desses dons, ser usados por Deus através dos dons espirituais. 3 fenômenos aconteceram no batismo do Espírito Santo em Atos 2. Primeiro, um som vindo do céu, como de um vento veemente e impetuoso. Aconteceu aquela vez para não acontecer mais. Segundo, a língua de fogo, que aconteceu uma vez para não acontecer mais, né? Que é para marcar o início da dispensação do Espírito Santo. E terceiro, o ato de falar em outras línguas, e esse ficou até a volta de Jesus, tá bom? Então, vamos ler aqui a nossa conclusão. Conclusão. O que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema dessa lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a busca com fé, obediência e humildade e persistência, cujo sinal físico, visível, inicial do recebimento é o falar em outras línguas. Foi muito bom estar com você.
Obrigado pela sua atenção. Você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, tá bom? Deixe o seu like, comente. É muito bom estar com você. O canal Verdades Pentecostais acredita, ou agradece, melhor dizendo, a sua participação. Que Deus te abençoe. E se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, ore, pois o Espírito Santo ainda batiza